E aí pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao canal. E hoje, aqui com a presença do Fernando Pacheco. Fernando, prazerzaço ter você aqui. Prazer todo meu. Fernando, ele é trainer de programação neurolinguística, um cara que entende muito aí de como a mente funciona. E a gente trouxe ele aqui hoje para a gente poder falar sobre uma coisa que parece ser muito simples, mas está um pouquinho longe de ser, que é felicidade, né? Estava conversando com o Fernando, a gente está aqui hoje no Hipnoday, uma convenção que a gente está realizando aqui em Brasília. E num bate-papo com o Fernando a gente teve ali alguns assuntos que eu falei, eu acho que é legal a gente passar isso para o pessoal que me acompanha. E porque a gente começou a ver, começou a analisar e percebeu que tem coisinhas pequenas, né, Fernando, que fazem com a diferença quando a gente fala de felicidade e infelicidade, e que muitas pessoas que têm tudo para poder serem felizes, hoje em dia não estão gozando desse benefício. Como é que você, que entende a mente, que entende as palavras, a construção aí de frases, né, para realmente poder influenciar uma pessoa, poder trabalhar alguém, poder fazer mudanças, como é que você enxerga essa questão da felicidade de forma geral? A felicidade é uma palavra interessante porque na PNL a gente entende como uma nominalização, como um nome que se dá a um processo. Porque se eu perguntar para você o que é felicidade... É muito genérico isso, né? Exato. Cada um tem ali sua noção de felicidade. Exato. É um processo, para cada pessoa vai ser diferente. Não dá para dizer felicidade é isso. E muitas pessoas elas tendem a associar a felicidade a um evento. Quando tal coisa acontecer, quando eu passar no concurso, quando eu tiver filhos, quando isso, quando aquilo. E ela acha que naquele momento vai acontecer uma mágica e agora eu sou feliz. E se a gente for parar para pensar, as pessoas elas estão jogando a felicidade para frente, né? Exato. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Ela não está pensando no agora, no permanente. Exato. E como é que a pessoa vai ser uma coisa que ela nunca treinou para ser, que ela nem sabe como é que é? Você perguntar, como é que você vai sentir? Feliz. Mas como é que é isso? Eu não sei. Ela não faz ideia do que seja essa felicidade. Então como é que ela vai saber que ela alcançou aquilo? Como é que ela sabe? Se ela não tem um referencial, não dá para saber, né? Exato. Talvez uma pessoa nunca provou um alimento X, não tem como ela ter noção de qual é o gosto, porque não tem aquele referencial. E com a felicidade vai ser a mesma coisa. Sim, talvez seja mais interessante ela aproveitar esse caminho, ela ser feliz com o que ela está passando, com o dia a dia dela, sem estabelecer um ponto X onde eu vou alcançar isso e eu vou ser feliz. É como um escalador que está subindo a montanha e o único prazer dele é chegar lá em cima. Ele chega lá em cima, olha e fala, beleza, cheguei, vamos embora. Que graça que tem isso, não é melhor você aproveitar esse caminho que você está fazendo, que você está conquistando e ser feliz nas pequenas coisas, enxergar isso, treinar isso. Mas acaba que as pessoas também, elas muitas vezes, se brincar, elas são felizes, mas elas estão se baseando nos outros, nas experiências dos outros, na felicidade dos outros. Daí ela vê aquela pessoa ali e quando ela pensa nela, ela fala, olha, mas não estou igual àquela pessoa, então talvez eu não seja tão feliz. A gente tem muito hoje essa vida de Instagram ali, que o pessoal fica postando aquelas fotos em situações, viajando e curtindo, uma vida meio fake muitas vezes, e que existem estudos comprovados de que isso causa depressão para quem muitas vezes está assistindo, vendo aquelas fotos do outro lado, né? Sim, eu acredito que inclusive para aquela outra pessoa, porque ela está vivendo aquilo, mas o que está passando por trás? Como é que é por trás? Porque ela não está o tempo inteiro naquela vida de cinema, parecendo um filme de curtindo a vida doidada. E até com filtro, né? Pois é, a vida dela não é dessa forma. Inclusive existe uma pesquisa que foi feita em Harvard, do Sean Anker, o nome do pesquisador, ele trabalha com psicologia positiva, onde ele fez um estudo com os alunos de Harvard que tem tudo teoricamente, para serem felizes, que são pessoas bem-sucedidas, que foram programadas desde criança para estar ali, eles alcançaram, eles sabem que eles vão ter um futuro, e no entanto, nesse estudo ele percebeu que a cada 5 alunos, 4 tinham pelo menos um episódio de depressão por semestre. E desses 4, pelo menos um deles tinha um episódio de depressão incapacitante. Ou seja, não faz a menor diferença o cara ter aquilo tudo e, no entanto, ele buscar a felicidade de externo, de algo que vai acontecer. Talvez essa felicidade estivesse aqui de dentro, de ele se sentir bem como ele está, com o que ele está vivendo, ele aproveitar aquilo e não projetar. Muitos deles pensavam, eu vou sair daqui, eu vou entrar numa grande empresa, numa multinacional, vou me tornar sócio dela, um dia eu vou abrir meu negócio, um dia eu vou vender, quando eu tiver 60 anos, aí eu vou curtir a vida. Tá, você vai curtir a vida quando você já não tem mais
talvez o mesmo vigor físico, a mesma capacidade que você tem, por que não fazer isso agora? Por que não ser feliz com o que você faz, no seu trabalho, no que quer que seja? É mais uma vez como a gente falou, né? Você jogar, postergar sua felicidade, não querer ter aquilo naquele momento e jogar para depois, né? Mas, Fernando, para muitas pessoas pode parecer, tá, estão falando isso, vamos viver a felicidade no momento, mas talvez para quem está assistindo não seja tão fácil, né? Você que trabalha com desenvolvimento humano, que trabalha analisando a mente humana, tem alguma dica para que a pessoa consiga trazer esse sentimento de forma mais efetiva para o agora, para o momento? Sim, tem algumas maneiras de fazer isso. Então vamos mais de uma dica. Quantas dicas aí então? Vamos lá. A princípio, pelo menos umas 2. Então 2 dicas para felicidade. Já viram o título do vídeo. Me lembro de quando eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava eu era estagiário do Banco do Brasil. E quando subia aquelas letrinhas do Fantástico no domingo, que me dava um desespero, que eu pensava, meu Deus, eu tenho que voltar para aquela agência, eu tenho que trabalhar naquele lugar que eu não gosto. Aquele pânico da segunda-feira, né? Pois é, porque eu estudava TI, mas lá eu vendia seguro. Eu tinha uma responsabilidade enorme em renovar os seguros do pessoal da agência, eu não ganhava para aquilo, eu via os clientes enchendo o saco, aquela coisa toda, uma cobrança que eu não era nem remunerado, nem uma coisa que eu queria fazer. Mas eu estava ali, eu era meio que obrigado a fazer aquilo. Aí subia as letrinhas do Fantástico e falava, meu Deus, acabou o domingo, amanhã eu tenho que ir para o trabalho. E eu imaginava aquilo da pior maneira que poderia ser. Ou seja, eu estava criando na minha mente uma situação, e a gente tem meio que um bug no cérebro, que ele não diferencia o que você imagina do que acontece de verdade. Isso já deve ter acontecido com você, com qualquer um de vocês já deve ter vivenciado isso, de você, por exemplo, sonhar com alguma coisa que era triste e você acorda triste. Ou talvez você sonhe que o seu marido está te traindo e acorda batendo nele. Meu Deus, o que eu fiz? Você sabe o que você fez? Porque o seu racional ainda não entrou em ação para dizer que aquilo não aconteceu. Então, quando você projeta uma cena na sua mente, imaginando aquilo da pior maneira que ela pode acontecer, o seu cérebro vai reagir àquilo, para te defender daquilo. Exatamente o que acontece com uma pessoa ansiosa. Ela começa a imaginar a situação da pior maneira que ela pode acontecer, ela começa a viver aquilo na mente dela. Porque você fala que a nossa mente ela tem essa dificuldade de diferenciar o que é real do que é imaginário, né? Uhum. Nosso racional continua sabendo, mas a nossa mente tem essa dificuldade, então a gente consegue eliciar realmente essas emoções com o nosso pensamento, né? Sim. Foi feita uma pesquisa no Japão, pegaram um grupo de 13 pessoas e disseram que era para criar uma espécie de antídoto contra uma erva, acho que era uma espécie de ortiga. Pessoas tinham muita alergia, essas pessoas tinham alergia e eles disseram que era um experimento para criar um remédio para aquilo. Então eles vendaram aquelas pessoas e passaram uma solução que eles disseram que tinha ortiga, mas não tinha, era só água. E passaram. Todas as 13 pessoas tiveram reação alérgica. Ficaram com o braço vermelho, algumas tossiram, inchou, todas tiveram esse resultado. Depois eles disseram que iam passar o remédio no outro braço, que a pele ia absorver e eles iam ficar bem daquilo. Só que esse remédio era exatamente a solução com a ortiga. Das 13 pessoas, só 2 tiveram reação. E todas elas eram extremamente alérgicas. O que aconteceu? Isso é um efeito placebo, mas como é que isso funciona? O seu cérebro, ele reage ao mesmo grupo, a mesma massa neuronal que vai agir numa situação real, ela vai agir numa situação imaginária. Então, quando você imagina que algo vai acontecer, você se prepara para aquilo. Tem uma coisa interessante, muitas pessoas quando estão próximas a algum evento, que elas estão nervosas, algumas têm diarreia. E tem uma explicação biológica para isso. Você imagina quando nós vivíamos na savana e aí você vê um animal que está te perseguindo. Você tem que estar leve. Seu corpo entende que você tem que estar leve. Então ele vai te esvaziar do jeito que puder. A primeira coisa que ele vai fazer é você vai evacuar. E isso acontece por conta disso, porque não teve um período evolutivo para você entender que você está em outra época e que você não precisa correr, mas o seu cérebro te prepara para correr, para lutar. Como ele faz isso? Você sente aquela vontade. E a sensação que você tem é o seu cérebro te preparando para lutar. Mesmo sem ter luta. Se você está só imaginando, ele está te preparando o tempo inteiro, ele está te deixando naquele estado de fuga. É o chamado o fight or flight, né? Exato. Sua reação ali de luta ou fuga, né? O seu cérebro funciona de uma forma mais primitiva, realmente para te defender, para te proteger. Exato. E se você conseguir trazer para o momento, porque
Quando você está fazendo isso, você está levando para o futuro, está vivendo aquilo como se estivesse acontecendo, e se sentindo mal, se preparando para aquele desastre, para todas aquelas coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Mas você imagina a pior situação possível, e seu cérebro está te preparando para aquilo. E aí você treme as pernas, você tem diarreia, você fica com a boca seca, você se sente mal, porque o cérebro dizendo, olha, vai dar merda, se prepara. Se você trouxer isso para o momento presente e começar a racionalizar, talvez, qual a possibilidade disso acontecer? Ou ainda, isso eu costumo fazer muito com meus clientes, se a pessoa está ansiosa, vai ter um evento, e ela diz, eu estou ansiosa porque aquilo vai acontecer, eu estou nervosa. Eu falo o seguinte, você consegue se imaginar um dia depois? Independente do resultado, dando errado ou dando certo, você imagina um dia depois. E a pessoa, tá, como é que você se sente aí? Aliviada? Mesmo se tiver dado errado, sim, já foi. Passou. Exato. Porque ninguém consegue sentir ansiedade de uma coisa que já passou, você sente do futuro. A ansiedade é o excesso de futuro no seu presente, e que faz com que você reaja e se sinta mal. Então, eu peço para a pessoa se imaginar um dia depois. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um recurso, porque ela vai dizer, estou tranquilo. Isso. Sente como é que está tranquilo, sabendo que passou. Daí, nesse momento, olha para trás e veja tudo que você passou e que teve um resultado, que já foi. Com várias coisas na sua vida, vários momentos onde você se sentiu mal, ficou nervoso, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo você nem lembra mais, você pensa, caramba, foi só um momento. E aí quando você olha para aquele momento lá na frente, e então você olha para trás e vê que foi só um momento, como é que você sente? Geralmente a pessoa desaliviada. Aí eu pego esse recurso e trago para o presente. Como é que seria se sentir aliviado agora, olhando, percebendo que é só um momento que vai passar, independente do resultado. E a pessoa começa a enxergar aquilo diferente. Então, nossa primeira dica é realmente uma projeção ao futuro, uma projeção ao evento que pode estar causando uma angústia, que pode estar causando uma trava, que pode estar impedindo esse sentimento bom de acontecer. Exato. E qual seria o nosso segundo caminho? Vamos lá. Vou falar de duas pesquisas que eu li sobre elas. Pegaram um grupo de crianças e dividiram em quatro grupos e pediram para elas montarem, crianças de 4 anos, pediram para ela montar um bloco de Lego. E marcaram o tempo. Para 2 desses grupos, eles pediram para elas se lembrar da última vez que elas comeram gelatina. Porque se fala para a criança lembrar do momento bom, talvez ela não tenha tido um grande amor, um grande acontecimento, afinal elas tinham 4 anos. Mas você lembra de comer gelatina, ou pudim, ela, que legal. Para 2 grupos pediram para se lembrar da última vez que elas comeram gelatina. Os outros grupos não disseram nada. E o resultado desse grupo que se lembraram da gelatina foi muito superior àquele grupo que simplesmente pediram para elas montarem. Ah, mas são crianças. Fizeram um experimento parecido com médicos. Eles eram médicos experientes e pediram para eles fazerem um diagnóstico. Tinha um questionário que eles tinham que ler e dar o diagnóstico. E o grupo de médicos que teve o melhor resultado ganhou um pirulito antes de fazer esse diagnóstico. Coisa boa, um pirulito. Mas é um presente, é uma cortesia que a pessoa não está esperando. E ela vai entrar no estado emocional de tranquilidade, de alegria, e isso vai influenciar no resultado. Quando eu tinha aquela minha experiência de imaginar o dia no trabalho terrível, não tinha como aquilo ser bom, porque eu tinha projetado aquilo da pior maneira, eu entrava já naquele estado de derrota. Ao contrário de quando você faz uma coisa que você quer fazer, que você está sentindo bem. Ah, mas se eu não gostar, imagina que você está gostando. Você pode trazer esse recurso, você pode ter o seu pirulito, a sua gelatina, você pode imaginar isso. O seu cérebro não consegue focar naquela dor e na coisa boa ao mesmo tempo. Então, quando você traz essa lembrança, quando você direciona o seu pensamento para algo, para esse recurso bom, que claro que você já deve ter tido na vida, então vive aquela sensação e transfere para aquele momento. Se imagina vivendo aquele momento com essa sensação. Você traz a sensação e coloca ela no momento. Teve uma coisa que eu fiz um dia desses, algum ser do inferno mandou um vídeo no grupo de WhatsApp de uma mulher matando o cara sem querer. Eu me senti muito mal vendo aquilo. O estômago embrulhou, e ela mexendo na arma dentro do carro e ela disparou. E o cara caiu, o sangue correu. Eu fiquei, nossa! Eu fiquei pensando, eu vou ficar uma semana pensando nisso e vou ficar me sentindo mal. Eu pensei, mas não preciso ficar me sentindo mal com isso. Naquele momento eu estava. O que eu fiz? Eu peguei uma música que me lembrava de uma viagem muito boa que eu fiz, dei play nessa música, fechei os olhos e fiquei deixando vir as imagens daquela viagem, os flashes daquela imagem.
À medida que isso ia vindo, eu fui me alegrando, eu fui me sentindo bem. Quando eu estava no ápice disso, eu me lembrei da cena, sentindo aquele prazer extremo da viagem. Então eu lembrei daquela imagem, o que fez com que, de certa forma, eu cancelasse aquele sentimento. Como se você criasse um colapso emocional. Pega uma emoção positiva e joga ela de encontro com a imagem que te traz essa emoção negativa. Exato. Na PNL a gente chama isso de switch. E tem uma técnica para fazer isso, mas dessa maneira funciona muito bem para mim. Não deixa de ser um switch. Esse colapso visual ou emocional. E não que eu tenha passado a gostar daquela cena, mas ela ficou neutra. Sim. Eu passei uma semana lembrando daquilo ainda, mas eu não sentia mais nada, então não me importava. A cena continuava ali, a pessoa continuava sendo um safado por ter mandado aquilo, mas pra mim não fazia diferença. Foi o que resolveu pra mim. Então é algo que funciona muito bem pra mim. Eu usei o recurso auditivo do som para me trazer aquela emoção, o visual das minhas lembranças, e eu colapsei com aquele sentimento que era negativo, que eu não queria sentir. E funcionou muito bem. Bom, então ficam aí 2 dicasinhas rápidas do Fernando para vocês, mas o que eu quero passar com isso não são só essas dicas, é a noção de que você, entendendo um pouquinho melhor como a mente funciona, você já consegue gerar essas mudanças emocionais, né? Não tem essa necessidade de estar para baixo, de estar mal, de estar triste, basta você querer entender um pouquinho como a mente funciona, como você funciona. A partir do momento que você entende isso, você consegue fazer as suas alterações, você consegue ter o seu controle emocional, você consegue estar bem. Fernando, brigadão pela sua presença mais uma vez. Espero que você apareça mais aqui para a gente poder conversar, poder passar mais recado para o pessoal. E até a próxima.